Olá, signo de Leão, seja muito bem-vindo à sua leitura, o X-Tudão de Maio. Eu sou Adriana Racassa e vim trazer aqui as informações, direcionamentos, dicas e tudo mais que a espiritualidade tem para vocês agora para o mês de maio. É uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo e tá tudo bem, tá tudo certo. Pega o que fizer sentido para o seu momento e o resto você entrega para a fonte, certo? Feche os seus olhos, respira bem grande, que você receba uma chuva de amor incondicional vindo diretamente da fonte. Ai, limpando, purificando, alinhando os seus chakras, os seus centros energéticos, ativando cada um deles na melhor e mais elevada maneira. Que você possa sair muito melhor do que está chegando aqui nessa leitura, o Leão. E que você possa, vou pedir licença ao seu anjo da guarda, ao meu anjo da guarda, que eles possam se fazer presentes durante toda essa leitura, pedindo a espiritualidade que possa trazer toda a sua sabedoria, Santa Saracalha, o povo cigano que nos acompanha, que eu possa ser só um instrumento da espiritualidade, que os nossos egos possam ficar de fora dessa leitura, e que eu possa trazer simplesmente as informações para o signo de Leão, agora para o mês de abril. O que Leão está pronto para ouvir? O que Leão está disponível? Quais são os conselhos, direcionamentos? Quais são as dicas da espiritualidade? O que Leão está pronto para trabalhar agora em maio? Arroa meia axé, pode abrir os seus olhos. Vamos lá, Leão. Casa número 1 é a casa que fala de você. Né, como é que vai ser aí esse maiozão. E aí já começa com a cartinha da raposa, me falando o seguinte: maio vai te exigir sabedoria, vai te exigir, vai te convocar, te convidar, né, a você usar toda a sua sagacidade, toda a sua expertise, para você saber os lugares em que você, para onde você quer se direcionar, sabe, o Leão? Porque agora em maio é como se, vou botar seu... Agora em maio é como se a espiritualidade fosse... O que está vindo aqui para mim é como a espiritualidade vai te convocar um pouco mais, Leão. Assim como eu, que estou chegando nesse canal pelo segundo mês, fui convocada e aceitei o chamado, Leão, você também vai. Então, eu posso estar falando com alguns leoninos aqui que já são do axé. Eu posso estar falando com alguns leoninos que são terapeutas. Eu posso estar falando com alguns leoninos que estão no processo de descoberta, né, desse caminho espiritual ou da sua própria medicina ou da magia que é você, né, Leão? Então, maio vai fazer esse balancê para que você possa assumir-se, sabe? Então vai precisar aí se aliançar ao seu povo, ao Deus do seu coração, à sua espiritualidade, lembrando que espiritualidade independe de religião. Eu falo do povo do axé porque eu sou do axé, então são minhas referências, mas você vai adaptando para a sua realidade, para a sua crença, tudo bem, Leão? Aqui não temos preconceito, não temos nada disso. Isso aí é perda de tempo, a gente não quer perder tempo, a gente quer evoluir e seguir para a próxima fase da vida, certo, Leão? E isso é que maio vai trazer para você, tá, Leão? Então, a espiritualidade... Gente, nunca mais abriu. Bom, abriu. A espiritualidade vai estar te dando aquele vão-se embora, aquele empurrãozinho, e você vai precisar de ter estratégia, Leão, para que você possa se direcionar e se conduzir com olhos e ouvidos abertos, sabe? Atento aos sinais, a sua intuição primordialmente, sabe? A guiança que já está, na verdade, lhe sendo oferecida. Certo? Não vai dar mais para ficar fazendo ouvido de mercador, Leão. Eu mesma fiz por muito tempo. E agora estamos aqui, né, compartilhando nossas medicinas, nossos conhecimentos. E eu espero que você esteja gostando, certo, Leão? Então, é isso. Vai ser um mês onde você também se sinta um pouco mais, sabe, a sua gostosura, sabe? Se permita, Leão, agora no mês de maio,
talvez passear um pouco mais e se nutrir de você, da sua gostosura, da sua sagacidade, sabe? Esse contato mais efetivo e afetuoso consigo mesmo, tá, Leão? Vai ser um mês que vai trazer boas oportunidades se você souber manter os olhos e ouvidos atentos e abertos. E o coração, claro, né? Ok, Leão. Casa número 2, casa que fala do sustento. Sustenta dinheiro e sustenta aquilo que te sustenta aqui na vida. E aí temos aqui a cartinha dos ratos. Estou falando com alguns leoninos que estão passando uma perrengueira de dinheiro. Estou falando com alguns leoninos que estão ainda lutando muito aqui nessa vida para prosperar. Então, alguns cabeças duras que já deveriam ter assumido aí tudo isso que a gente falou na casa número 1, já deveriam ter assumido a sua medicina, essa magia, esse seu poder pessoal que vai estar muito convocado agora em maio, mas está batendo cabeça aí. Às vezes, Leão, a gente precisa entender a hora de persistir, quando é algo que de fato nos move, quando é algo que de fato nos nutre, que a gente acredita firmemente. Só o dinheiro ou só o final financeiro, vamos dizer assim, né, o foco financeiro, não lhe é suficiente. Tá entendendo, Leão? Então, você vai precisar entender aí os lugares em que você tá e que você já não precisa estar. Que lugar, para você entender para onde você quer ir, ou para abrir novos espaços, sabe? Redirecionar o seu foco. São duas cartas que também falam de foco, né? O rato, ele é muito sagaz. Duas cartas que falam de foco e sagacidade. Tá entendendo? Talvez o seu financeiro venha de uma maneira muito mais leve e equilibrada a partir da espiritualidade, por exemplo. Mas a gente tem alguns leoninos aqui que têm crenças fortes de que talvez isso não seja possível, nunca pensou nessa possibilidade, ou não acha que isso é justo por algum motivo. Eu, quando comecei no processo terapêutico, era muito difícil para mim cobrar, por exemplo, os meus atendimentos. Então, eu entendo o lugar de onde você está tentando sair. E maio vai te trazer essa convocação. E aí? E aí, Leão? Tá querendo mesmo? Então, vamos embora. Vamos aqui, vamos movimentar isso que está fazendo sentido, isso que está te movendo, mesmo que talvez o seu sonho seja outro. Ainda não seja exatamente isso, mas o caminho, conforme você caminha, Leão, vai clareando, entendeu? Quando você confia na sua espiritualidade, Leão, o caminho vai se colocando mais facilmente. Então, para de resistir. Para de resistir. É a pedida aqui, para que você possa parar de lutar. Essa luta toda é resistência para muitos leoninos aqui. Resistência, talvez, a esse contato com a espiritualidade, resistência, talvez, a mudanças, todos nós temos, mas agora, no mês de maio, isso vai ficar bem claro para alguns leoninos aqui. Para você conseguir degustar as suas conquistas, Leão. Eu tenho leoninos aqui que não conseguem se validar, porque não estão conseguindo enxergar, estão tão ocupados lutando, que mesmo e conquistando, que mesmo chegando em outros lugares, não se validam, porque não tem tempo, não tem saúde mental, física, emocional, para olhar para si e falar, caraca, ufa, consegui. Nossa, eu sou foda. Nossa, eu sou incrível. Caraca, como eu sou inteligente. Nossa, que soluções incríveis eu tenho conseguido, mesmo no meio do caos. Entende, Leão? Tá se chibatando, assim, tá num lugar de sacrifício que não precisa mais estar. A sua carta de corte é a carta da cruz, que fala muito de vitórias, mas vitórias, muitas delas através do sacrifício. Eu vou te trazer essa consciência que não precisa mais ser através do sacrifício, Leão. Que você já está livre, leve, solto, já é seguro, saudável, permitido a você prosperar na vida, melhorar de vida, manifestar a vida dos seus sonhos, o dinheiro que você precisa e da melhor e mais elevada maneira, com graça e leveza, certo, Leão? Sem precisar se chegar no ponto de exaustão.
exaustão física, exaustão mental, aí você não consegue ter energia para usufruir dessas conquistas. Então você chega, você tem casa, eu tô falando para um grupo bem específico aqui, tá? Você tem casa, mas você mal curte a sua casa. Você tem cama e não consegue enxergar que isso, caraca, tem muita gente que não tem cama, sabe assim? E eu não tô falando para você ignorar os problemas, não é isso que eu tô querendo dizer, Leão. Mas se você não validar as pequenas conquistas, quando as grandes e as maiores ainda vierem, provavelmente você também não vai validar, tá entendendo? Provavelmente hoje você já tá num lugar muito diferente do que você tava, alguns aqui, até do início do ano. Mas você ainda não validou essa mudança. Ainda tá pelejando como se ainda estivesse passando o perrengue de, sei lá, de algum tempo atrás. De 2, 3 anos atrás. Então, Leão, tome tento, bora pra frente, bora focar naquilo que você quer e não nessa carga pesada que você vem carregando. Eu vou te trazer a consciência que você já sabe deixar o passado no passado, já sabe se realinhar com a sua verdade e validar a si mesmo, os seus movimentos, as suas conquistas, sabe? Da melhor e mais elevada maneira, Leão, sem precisar se manter nessas rodas de samsara nociva em que alguns leoninos se encontram. Que é seguro, saudável, justo e merecido você simplesmente degustar da sua vida, das suas conquistas, do seu dinheiro. Ah, mas é pouco dinheiro. Sim, mas vai degustar. Nem que seja comprando um pirulito que você gosta. Entendeu, Leão? Se a gente foca, a nossa mente é um terreno muito fértil. Se a gente dá coisa boa, se a gente dá alegria para essa mente, mesmo que não esteja aqui, se a gente vê um filme divertido, kkkkkk, a nossa mente não sabe discernir. Então ela vai rir, ela vai se alimentar disso. Se eu dou M para minha mente bobulhar, eu vou me afogar nesse monte de M, entendeu? Porque a nossa mente é muito fértil. Então, fica atente, Leão, ao que você está nutrindo mentalmente, tá? De que forma você está nutrindo esse corpinho, porque dinheiro é energia. E se você não tem energia, como é que você vai fazer? Como é que você quer que o dinheiro entre? Se você não vai nem conseguir levantar da tua cama para ir lá tomar um sorvete, comprar entendeu? Ir para a praia, para gastar esse dinheiro. Aí o universo entende assim, não tá precisando de dinheiro, tá ficando só em casa, tá ali, entendeu? Você tá conversando com o universo de uma maneira, querendo conversar de outra. Então você precisa, a mudança tá em você. Aqui, ó, a estratégia. Seja estratégico, leoninos, sejam estratégicos para sair desse lugar. E para se movimentar financeiramente com o que de fato você quer. Ok? Casa número 3 é a casa que fala das nossas amizades, né? Como é que a gente aprende a partir do outro, através do outro, o outro como nosso espelho. E aí eu tenho aqui a carta da mulher. Alguns leoninos, talvez agora em maio, se abram para novas amizades. Estou falando com um grupo de leoninos que vai ter oportunidade de sair, vai se dar a oportunidade de sair e de ver as pessoas, os movimentos, mas ainda se mantendo num lugar de isolamento, né? Essa mulher aqui, ela é uma mulher bem bonita, então ela tá ali passeando com toda a sua gostosura, que foi a nossa sugestão inicial, né? Mas ela tá sozinha. Então ela tá tipo assim, eu vou, mas eu não vou tanto assim, entendeu? Então, entender que o isolamento não precisa ser só a única forma de se proteger, né? Do que você ainda está se protegendo tanto, o leão, tá? Então, eu vou te trazer a consciência de que você já sabe
atrair para o seu campo amizades, pessoas, trabalhos, inclusive, né? Mais elevados, que você não precise se sentir amedrontada, acuada ou acuado, tá, Leão? Que você realmente já se permite essa abertura saudável, essa abertura com leveza para a sua própria vida, para essas relações, se permitindo redescobrir o prazer de estar em relação, e não tô falando de relações afetivas necessariamente. Essa nem é a casa que fala de relações afetivas, eu estou dizendo todas as outras relações, tá? Então perceba se você não está se protegendo demais, e aí se isolando e achando que ninguém gosta de você, que ninguém te ama, ninguém te quer, quando na verdade é você que está se isolando. É você que está se colocando numa postura de autoproteção tão grande que não permite que ninguém se achegue. Tá, Leão? Só de trabalho não se vive, Leão. Lembre que todas as áreas da nossa vida têm a mesma importância. Se uma delas está cacarecada, vai acabar cacarecando as outras também. Então, cuida agora, certo, Leão? Antes de colapsar o seu corpo, as suas amizades, sabe? Amizade e relações precisam de nutrição. Essa mulher fala de nutrir, né? Nutrir-se a si mesma e a si mesmo, claro, imprescindivelmente, mas também nutrir as relações que fazem sentido para você, sabe? Que te elevam e que te mantêm nesse estado de relaxamento, sabe? Nas quais você se sente seguro, segura, tá, Leão? Sem ficar se protegendo de todo mundo e todos, como se todo mundo a qualquer momento pudesse te atacar. Você não está sob ataque, talvez já esteve, mas não está mais agora, tá, Leão? Vou te trazer essa consciência de que você já pode relaxar, que você já sabe como relaxar, já sabe a sensação nas suas células do que é relaxamento através da fonte, tá bom? Tudo que eu vou falando aqui, Leão, se fizer sentido para você, esses downloads são os downloads do Theta Healing. Para quem não conhece, Theta Healing é uma técnica de cura vibracional. E é isso que eu vou trazendo, essas consciências que eu vou falando, são do Theta Healing. E aí você vai aceitando aí, se fizer sentido para você, tá bem? Casa número 4 é a casa que fala do espaço sagrado. Seu espaço sagrado, sua casinha física, seu espaço sagrado, seu corpinho. E aí temos aqui a carta da cobra. Bom, tô falando com um grupo de leoninos que estão precisando dar uma garibada aí na casa, tá? Estão precisando dar uma mudança energética na casa. Para alguns está bem pesado, tá? Alguns estão acumulados, coisas acumuladas, coisas empilhadas que não está usando há muito tempo e estão aí guardadas. Você poderia estar fazendo dinheiro com isso. Se liga. Certo, Leão? Papéis, livros. Eu não me engano se foi com seu signo ou algum outro signo que pediu isso também, essa limpeza profunda, essa renovação energética com relação a livros, né? Se você tem livros aí para começar a movimentar essas energias e talvez até fazer um dinheiro, né? Aí com isso que está acumulado aí, você só está guardando, esperando alguma coisa, ou enfim, esperando o momento certo de usar ou de... Tá? Vamos começar a trabalhar essa prosperidade, entendendo assim, se um dia você precisar, você vai lá e compra de novo. Se em um ano você não usou essa coisa, ou esse item, ou esse livro, talvez já seja a hora de despachar ele para vir outro, né? Outro que você queira agora, que você está precisando agora. Se amanhã você precisar de novo desse livro, amanhã ou depois, do ano que vem, sei lá, aí você compra, pede emprestado para quem você... Entendeu? O negócio é movimentar, Leão, movimentar essa energia, sabe? Erguer a energia da sua casa para, consequentemente, erguer a sua energia interna, tá? E você se reencontrar consigo, com essa fortaleza, com o seu poder pessoal mesmo,
aqui no mês de maio, tá? Para alguns piscianos, ó, se você tem alguma coisa em peixes, Leão, dá uma olhadinha lá, tá? Na leitura de peixes, agora de maio. Para alguns leoninos, tem um alerta aqui, tá? Para você cuidar de quem você deixa entrar na sua casa e cuidar de quem você deixa entrar no seu corpinho, ou aonde você está entrando. Gente, peixes de novo, Leão. Eita, Leão, eita, vamos lá. Certo, Leão, para que você não bagunce a sua energia. Você vai lá, faz um movimento de limpar a casa, defumou a casa, passou anil no chão, e fez e aconteceu, tomou um banhão de erva, ficou pleno, ficou uau! Aí vai lá e deixa os cacarecos entrar. Ô, Leão, me ajuda a te ajudar, Leão. Entendeu? Me ajuda a te ajudar. Assim não dá não, Leão. Banhos bons para você, Leão, que tá assim surumbático, chateado, que tá talvez até dormindo muito porque tá exausto. Banho de Guaraná, Guaraná mesmo, aquele Guaranazinho assim. Põe 1 litro de água, Guaraná, pescoço para baixo. Para você que está precisando ter um pouco mais de foco, banho de alecrim. Faz tipo um chazinho de alecrim, pescoço para baixo. Para você que está precisando dar uma harmonizada, tanto energética interna quanto na parte profissional, aí dá uma respirada nessas lutas, banho de alfazema. Não é o perfume, é a essência de alfazema. 7 gotinhas, 1 litro de água. Essa você pode jogar da cabeça para baixo, tá? Para você ter um respiro e ter energia novamente renovada para ir para a sua vida e fazer escolhas mais elevadas para si mesmo, certo, Leão? Que você merece. É justo, saudável, seguro e que você realmente já sabe fazer escolhas elevadas para a sua vida. De pessoas, de movimentos, tá? Casa número 5 é a casa que fala de como que você deixa a sua marca no mundo. E aí temos aqui a carta da Ursa, dizendo assim, ó, cuidado, cuidado, porque às vezes você está cuidando, mas está num lugar de mamãe que você não é. Mamãe ou papai que você não é, tá? As relações, elas se sustentam, mesmo que você não seja mãe dos seus amigos, dos seus pais, dos seus, entendeu? Seus companheiros, tá, Leão? Então, cuida para você usar mais dessa energia de maternagem para si mesmo, sabe? Para se cuidar, para se amar, para perceber o que você está precisando, o que seu corpo está pedindo. Seu corpo está pedindo descanso, seu corpo está pedindo movimento. Como é que você se materna, tá? Tô falando com alguns leoninos aqui que são grandes fisicamente falando. Então, não tente se apequenar, meu amor. Assuma essa grandeza. Se é uma pessoa grande, assuma o seu espaço no mundo. Ai, mas as pessoas... Meu amorzinho, as pessoas, elas têm que lidar com os probleminhas delas. E elas vão lidar com a pequenez delas. Você não precisa se apequenar para poder caber. Não precisa se diminuir para pertencer. Eu vou te trazer a consciência que você é aceito, respeitado, visto, querido, amado, do jeitinho que você é. Com esse tamanhão todo aí. E que você já sabe como, quando e porquê, com graça e leveza, ocupar os seus espaços sem culpa, sem medo, sem precisar da raiva, sem precisar se diminuir e nem diminuir ninguém também. Tá, Leão? Assuma a sua grandiosidade. Eu ainda não tô bem com isso. Então vai cuidar da cabecinha com relação a isso, tá? Porque você é maravilhoso, maravilhosa. Do jeitinho que você é. Com esse tamanhão todo aí.
Você já sabe como, quando e por que fazer as mudanças necessárias para talvez encontrar o seu corpo mais elevado, o seu corpo mais compatível com a sua verdade, mas sem se maltratar, porque tá nesse corpinho, que ele é seu, ele é lindo, ele é perfeito desse jeito. E ainda assim você pode modificá-lo se você desejar, mas não porque os outros não te aceitam. O problema não é que os outros não te aceitam, o problema é você não se aceitar. É aí que está o seu problema. Porque o que os outros fazem ou pensam é problema deles. Agora, o que você faz com você, aí é uma questão, uma responsabilidade sua, entende, Leão? Então, assuma a sua grandeza. Assuma essa gostosura toda aí que você tem, entendeu, Leão? Entendeu? Vai botar o teu bloco na rua. Vai se cuidar, vai se amar, vai se alimentar da melhor maneira para você, sabe? Comer comidas nutritivas, fazer exercício físico, não porque você não porque você odeia o seu corpo, mas porque você se ama. Se ama tanto desse jeitinho que você é, ao ponto de querer se cuidar. Não para emagrecer, não para ficar pequeno, magrinho, porque eu tô falando com alguns leoninos aqui que tem uma estrutura grande, então por mais que emagreça, não vai ficar mignon. Esse padrão não é o seu. Entendeu, Leão? Assuma a sua verdade, o seu padrão de maneira elevada. Vou te trazer a consciência que você já sabe, que é seguro, saudável, justo e permitido para você se sentir bem, feliz e se cuidar, independente do seu corpo, independente do que falam, que você já sabe filtrar o que é seu e o que é do outro, deixar o outro com as projeções de M que são do outro. Você não puxa para você e não torna isso a sua realidade. A limitação do outro é do outro. O preconceito do outro é do outro. O que não pode é você se melindrar na sua própria existência, porque você é grande, é grandioso, é grandiosa, sabe? E é uma pessoa extremamente amorosa, gentil, quando quer. Porque eu tenho leoninos aqui que são do cu riscado, sim. Tenho leonino que sabe dar uma boa patada na hora que tem que dar. Quando tá virado no giraia, sai metendo a patada em todo mundo, depois volta dizendo perdão a todos. Errei, fui moleque. Né, Leão? Faz parte de quem você é. É óbvio, quanto mais a gente cuida da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, menos a gente precisa ficar dando patada nas pessoas. Por quê? Porque a gente vai se cercar de pessoas mais compatíveis, de empregos mais compatíveis com quem a gente é, de amizades, de relacionamentos, entendeu, Leão? Então, assim, bora trabalhar na aceitação de quem você é, da sua grandeza, como ela é, do seu corpinho, como ele é. E ainda assim querer se cuidar, se amar, se nutrir melhor, se fazer exercício, tá bom? Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida, como é que se organiza essas forças no seu cotidiano para poder ter tudo, né? Inclusive o descanso. E aqui tem a carta dos caminhos, me dizendo assim, olha, você já está nessa busca, né? Já está buscando aí os caminhos de organização, embora muitas vezes você se perca dessa busca. Tem uma mulher aqui, né? Falando assim, talvez tenha um pouco de negação de alguma parte sua, uma parte mais estratégica e racional, ou uma autoinvalidação, como se você não tivesse isso, quando na verdade você tem bastante, sabe? Ou você pode desenvolver agora em maio da melhor maneira, tá? O que não pode é só organizar trabalho. Agora eu vou só trabalhar, vou papapá e não vivo.
Tá trabalhando para quê? Tá manifestando para quê? Por isso que tem que ter o equilíbrio, entendeu? Entre o dar e o receber, entre o descanso e o trabalho, entre o lazer e as responsabilidades, tem que ter esse equilíbrio. E aí, para quem é do axé, tem Exu aqui te conduzindo nessa caminhada, sabe? E então pede para ir para os seus guias, pede para Exu te conduzir com clareza, sabe? Exu e Pombagira aqui, ó, ativos na sua vida, querendo trazer você para caminhos mais prósperos, você para caminhos mais coloridos. Mas tem uma resistênciazinha sua, porque tá exausto, né? Óbvio, Leão. Então, é até difícil se movimentar, é até difícil querer caminhar qualquer coisa. Pede, pede, pede caminhos abertos, os caminhos estão abertos, tá dizendo aqui, os caminhos estão abertos. Qualquer coisa que você decida fazer, tem caminho. E vai te levar a um lugar melhor do que o que talvez você esteja hoje. Mas se você estiver exaurido, se você não conseguir caminhar, não tem como eles fazerem nada. Não tem como seu anjo da guarda fazer nada, não tem como seus guias fazerem nada, não tem como Deus fazer nada. Porque ele não tem como vir e falar assim, bora lá que eu vou caminhar por você. Entendeu? Ele tá aí contigo. Quer ficar deitado? Bora ficar aqui deitado. Quer caminhar? Bora caminhar. Quer mergulhar? Bora mergulhar. Entendeu? Os caminhos estão abertos, não tem nada fechado, bloqueado. Talvez aqui precise de um pouquinho de limpeza, e aí falta um pouco de clareza. Porque esses caminhos aqui tem umas folhinhas, sabe? Sabe aqueles lugares que às vezes fica um tempinho sem passar gente? E aí às vezes a natureza vai tomando conta? Então tá dizendo assim, não tá completamente... são só umas folhinhas, sabe? Só pequenos ajustes que precisam ser feitos para que você possa caminhar mais e melhor em direção àquilo que você quer, a manifestação que você quer, a nutrição que você quer. Mas precisa caminhar. Precisa decidir que você quer ficar aqui nessa terra, que você quer continuar caminhando. Mesmo estando sozinho, essa estrada aqui é passagem para uma pessoa só. Então talvez eu esteja falando com alguns leoninos que estão se sentindo solitários, sozinhos, ou sem força porque estão sozinhos. Vou te trazer a consciência de que você já sabe ser você, ser sozinho e se sentir completamente preenchido através da fonte, tá, Leão? De que você não precisa sofrer por ser um indivíduo único e nem precisa botar um monte de porcaria na sua vida só para preencher esses vazios. Você já sabe como, quando e por que nutrir os seus vazios a partir de você e da fonte, através da fonte. Da melhor e mais elevada maneira, com graça e leveza. Tá bom, Leão? Casa número 7 é a casa que fala dos relacionamentos. Estou falando com alguns leoninos aqui que provavelmente agora em maio terão oportunidades de começar um namoro, de talvez fechar um contrato, talvez entrar numa empresa nova, criar novas relações ou parcerias, tá? O ponto de atenção é não se perder dentro do outro, não se perder de você nesse processo de relação, que é o que muitos de vocês fazem. Não perder de vista aquilo que te faz bem, te faz feliz, sabe? Fazer sempre a manutenção desse acordo, desse projeto, dessa relação, certo? Para que você não se perca de você. Essa manutenção ela tem que ser constante. Esse anel aqui é um anel de brilhantes e tudo mais. Me parece que é um anel aqui de prata. A prata, de vez em quando, você tem que passar um produtinho nela, que senão ela vai ficando preta, né? Vai oxidando por causa do nosso suor, né? A gente mexe com muitas coisas ao longo do dia, passa creme, passa shampoo, passa... E aí ela vai dando uma escurecida, ela não brilha mais tanto quanto quando a gente comprou. E de vez em quando a gente vai ter que
passar uns produtinhos nela, dar uma renovada, uma mexida, para ela brilhar novamente, entendeu? O recadito, Leão. Se você já está numa relação, talvez esteja precisando dar uma lapidada aí, entendeu? Talvez esteja precisando restaurar esses contratos aí, esses amores aí. Ainda está te atendendo? O que está faltando? O que você pode melhorar para o outro? Melhorar em si para o outro? O que o outro pode melhorar para que te atenda melhor? Não precisa de briga, não precisa de porradeira, nada disso, amor. E se tá precisando, então talvez você não esteja no melhor lugar para você. Tá bom, Nin? Se você não quer relação nem relacionamento, então provavelmente isso aqui tá falando, essa casa tá falando sobre trabalhos, oportunidades ou contratos que venham a rolar agora no mês de maio. Então fiquem atentos. Da mesma maneira, tá? Para que você não deixe as oportunidades passar, porque estava ocupado demais. Cara, vem uma coisa aqui, ocupado demais sentindo pena de si mesmo, ocupado demais com a sua solidão, com essa tristeza, com esses vazios. Precisa cuidar da cabecinha, tá? Leão, vamos manter a cabecinha no lugar, organizado. Terapia é bom pra caramba. Tem lugar que faz terapia gratuita, terapia individual, terapia em grupo. A terapia em grupo ela é muito potente, muito potente. Então não se abandone, certo? Não se abandone. Para você que está nesse lugar, essa aliança aqui tem que ser com você, sabe? Você ser o seu melhor amigo, você ser a sua melhor companhia, você usufruir com vontade, com alegria da sua própria presença, da sua própria amizade. Tá, Leão? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento. Né? Qual é a dor, qual é o trauma, qual é a questão que já pode ser vista ou que está sendo convidado, né, a olhar agora no mês de maio, para você sair lá do outro lado. E aí temos a carta da estrela. Primeiro, se você não cuida da sua espiritualidade, já passou da hora, tá? Você tem uma guiança muito forte, eu tô falando com algumas pessoas que tem um povo cigano aí que acompanha, inclusive, tá? Tem pessoas que estão em lugares que só te fazem mal, eu não sei por que você ainda tá aí. O que você está querendo provar para quem, sabe? Sendo que a pessoa mais importante da sua vida deveria ser você. Essa estrelona aqui é você. Só que você está tentando se apagar para poder brilhar ou ser aceito aqui, ó, em algum núcleo. Talvez até familiar, inclusive. Então é tempo de você largar a mão. Vai estar com quem quer estar com você, sabe? Com quem quer caminhar com você, com quem aceita as diferenças. Não é para mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam porque elas querem mudar, sabe? Talvez você está se esforçando aí, tentando ou se modificar ou modificar as pessoas para poder. Está perdendo seu tempo, Leão. Vai em busca daquilo que te faz feliz, dos núcleos de pessoas e relações que te fazem feliz. E cuidado com esse passado que você carrega aí. Tem alguns leoninos que têm uma ligação aí com os ancestrais muito forte. E aí, muitos deles já partiram. E você não está conseguindo se recuperar e se permitir brilhar de maneira plena.
pela falta deles, mas eles estão lá em cima no céu olhando por você, sabe? E te alavancando, te esperando se permitir esse brilho total aqui, sabe? Eles estão te enviando todo o amor incondicional e te abençoando na sua trajetória, sabe? Eles não querem que você deixe de brilhar, pelo contrário, seus ancestrais, as pessoas que você ama e que já não estão mais nesse plano, estão assim torcendo pela sua vitória, sabe, Leão? Torcendo para que você se permita ser o que você veio ser, essa estrela potente. Eles seguem brilhando mesmo de lá, entende, Leão? E eu sei que é difícil, né? O processo de luto, gente, ele não tem uma regra única. Cada um vai sentir de uma forma, cada um vai levar de um jeito. Mas se você está passando por um processo de luto, Leão, vai vivenciar esse luto, vai sentir essa dor para você conseguir sair lá do outro lado, sabe? Evitar a dor, ou vou sentir só um pouquinho aqui, rapidinho, dou uma choradinha e volto para minha para minha correria, porque aí eu fico exausto e durmo, pronto, aí eu não sinto. Olha que M, tá? Então, Maio vai te convidar a viver esse luto, sentir esse luto, para você poder sair lá do outro lado da onda. E aí, o céu é o limite. Tá, Leão? E você não tá sozinho nesse processo. Entenda, aceite essa mãozinha que está sendo estendida para você, tá bom? Casa número 9 é a casa que fala dos aprendizados, né? O que tá bom para você estudar, para você conhecer, para você aprender agora em maio. E aí tem aqui a carta do jardim, te convidando a fazer mais coisas fora de casa, Leão. Vai fazer um curso, dê preferência a coisas que são presenciais, workshops, retiros, sabe? Coisas que te tirem dessa clausurinha aí que você está. Coisas que são nutridoras para você, que nutram a sua criatividade, que nutram a sua energia, que te revitalizem, coisas que te botem em contato com a natureza, tá positiva agora em maio, sabe? Fazer cursos, não vejo nada de longa duração começando agora em maio. Vejo cursos de curta duração, cursos, oficinas, workshops, experiências, vivências, práticas terapêuticas, mas que te elevem, que te nutram, mas, e preferencialmente que seja fora de casa, desse ambiente que já te é cativo, tá? Casa número 10, casa que fala da missão de vida. E aí temos aqui a carta da lua, né? Agora em maio, talvez você comece a se conectar com a maternidade, para você que tem esse desejo, essa percepção de uma maneira diferente. Veio entender que existem muitas formas de exercer a maternidade. Eu tô falando com algumas leoninas aqui, e alguns leoninos têm muito desejo de ser mãe ou de ser pai, mas principalmente com as leoninas, tá? E esse desejo, ele não pode ser para preencher buraco. Ele não pode ser para você só porque você quer tentar fazer diferente dos seus pais. Talvez esse não seja um motivo forte o suficiente, entende, Leão? Então precisa mergulhar aí no que está oculto,
desse desejo tão fervoroso e tão genuíno, mas que te deixa mal por ainda não ter realizado isso, porque você ainda precisa dar uma escarafunchada aí, entendeu? Para entender qual é a verdadeira motivação, para entender se ela se sustenta. Porque um filho não é uma coisa, primeiro que não vem preencher buraco de nada, nem a garantia de nada. Né? Tem gente, antigamente falava-se muito isso, né? Não, porque aí o filho vai cuidar de mim quando eu ficar velho. Ai, 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 sabe? Isso não é um motivo suficiente para você ter botar uma criança no mundo. Ai, porque eu sinto um vazio, um buraco. Criança não veio preencher buraco nem vazio. Senão você vai botar uma tora desse tamanho na criança, para a criança carregar, que ela tem que preencher esse vazio seu. Ela não tem essa responsabilidade. Quem tem essa responsabilidade é você. Aqui e agora. Então, mais uma carta aqui falando de maternidade, mas para que você busque se maternar-se, como eu primeiro me materno, como eu primeiro me descubro essa nutridora de mim mesma, antes de qualquer outro movimento, sabe? Maio tá te fazendo esse convite, assim, para você mergulhar nas suas emoções, nas suas águas, no seu feminino, sabe? E se quando sair lá do outro lado das suas águas e desse grande mergulho, entender que é isso mesmo, aí manda ver. Aí vai ser até bem rápido, tá? Vai aparecer a pessoa certa, vai aparecer tudo vai se ajustando, sabe? Mas enquanto o motivo estiver tortuoso ou não tiver alinhado com a sua verdade maior, vamos colocar assim, não vai rolar e vai ficar aí te causando dor, o fato de você ainda não ser mãe, tá? Para você que é homem ou pessoa que se identifica como homem, você talvez agora em maio a sua missão seja cuidar da sua mãe dentro de você. Eu tenho um grupo de leoninos aqui que tem questões seríssimas com a mãe e aí rechaçam a mãe. E se você rechaça a mãe, você até faz dinheiro, porque eu amo meu pai é incrível, meu pai é F, né? Meu pai é o cara. E alguns pais, né, não estão nem presentes na tua vida, mas eles são uau. Mas a tua mãe é que é a cachorra safada, entendeu? Então vai cuidar dessa mãe, porque a mãe é o que nutre, é a criatividade, é o que faz a manutenção desse dinheiro. Por isso que muitos de vocês estão passando perrengue financeiro. Precisa cuidar dessa mãe interna. Não estou dizendo para trazer essa mãe para perto de você, porque a gente sabe que tem pais e mães, né, que não são legais, então não é saudável estar perto. Mas precisa encontrar um caminho agora em maio, mês das mães, não à toa, de curar essa mãe aí dentro, para que você possa ir para o próximo nível da sua vida, entendeu? E não fique arrumando mais situações e pessoas que vão te trazer mais da sua mãe na sua vida. Esse fim de semana eu fiz um workshop e a facilitadora falou o seguinte: o que você julga no seu pai e na sua mãe, você vai repetir na sua vida, em maior ou menor grau, de um jeito ou de outro, de formas distintas, mas vai repetir. Olha que é. Então, meu amor, e outra coisa, os seus pais vieram antes de você. E se você vê eles pequenininhos, se você vê eles como qualquer coisa ou pouca coisa, quem é você que veio depois?
Se você veio de porcaria, na sua ideia, né? Não, meu pai e minha mãe são duas porcarias, dois. E, gente, entenda, eu sei que tem pais e mães terríveis, mas a gente tem que conseguir separar o pai e a mãe, os nossos genitores, as pessoas que nos deram a vida, dos seres humanos. Seres humanos, tudo cagado, entendeu? Pai e mãe é ser humano, vai fazer merda, entendeu? Só que você não pode se permitir fazer merda consigo mesmo por causa deles. Então, cura eles aí dentro de você para você seguir tua vida adiante. Ou não cura, e aí fica aí batendo cabeça também, é uma opção. Eu, por muito tempo, não tinha essa visão ou percepção. Eu achava que era tudo lindo, maravilhoso como era. E vivia com muitas questões em muitas áreas da minha vida. As nossas maiores questões emocionais, as nossas maiores questões psicológicas, vêm deles. Então, quanto antes a gente cuidar, quanto antes a gente transformar essa relação, quanto antes a gente ressignificar essas pessoas aqui dentro da gente, melhor é pra gente. E eu não tô falando de perdão. Porque perdão é como se você tirasse ali a responsabilidade do outro. Eu te perdoo. Não é você que tem que se perdoar. É a pessoa que tem que perceber ali o rolê dela, a merda que ela fez, entendeu? E tem gente que não vai perceber nessa vida. A questão é, você vai ficar esperando eternamente? Eu indico não, tá bom? Eu indico você caçar uma constelação familiar aí, vai cuidar dessa mãe, desse pai aí dentro de você e ó, canela pra quem tem. Beleza? Casa número 11 é a casa que fala, somos seres coletivos, a gente tá aqui vivendo coletivo. E aí temos aqui a carta do seu signo, né? Carta do Sol. Dizendo assim, olha, quando você é verdadeiro com você, você ajuda no coletivo, porque você consegue se expandir muito mais e muito melhor. Você prospera, você manifesta de uma maneira muito melhor. Quando você consegue se alinhar e se equilibrar para poder voar junto, sem ficar querendo carregar ninguém, bate-baco, sabe? Sem querer maternar ninguém, porque não se resolveu com a mãe. Aí fica querendo ajudar o amigo, porque acabou de conhecer. Muito amigo, vamos lá, vou te ajudar, vou fazer acontecer e toma ferro do amigo. Vai cuidar dessa mãe, desse pai aí dentro de você, entendeu? Como é que as coisas vão se embolando quando a gente não cuida dessas figuras dentro da gente, desses arquétipos, dessas energias dentro da gente? Então, assim, quanto mais você se permite a sua intuição também, Maio vai te trazer bastante oportunidade de trabalhar a intuição. Então, mergulha, aprofunda, sabe? Faz parte da sua missão. Talvez até manifestar dinheiro através da sua intuição. Tá? Então, se permita esse mergulho, se permita a sua magia. Estou falando com alguns leoninos aqui que tem medicina, que tem magia nas mãos, tem magia através da intuição, tem uma intuição muito aguçada, sabe? Quanto mais você permite que isso venha para jogo, mais fácil as coisas fluem na sua vida, mais você consegue alinhar a sua realidade com aquilo que você espera da sua realidade, tá, Leão? E mais você consegue impactar pessoas no seu entorno de uma maneira melhor, mais leve, aquecer corações, inclusive. Casa número 12 é a casa que fala da sua saúde de uma maneira integral, né? E aí temos aqui um chicote. Veja bem, estou falando com leoninos aqui que ficam se chibatando, a gente já falou sobre isso aqui, né? Que ficam se torturando porque talvez não estejam vivendo a realidade que imaginaram que deveriam estar vivendo,
por causa desse vazio que sente pela perda dos entes queridos lá do passado. Vou falar, alguns leoninos aqui se machucam por quase tudo, se punem, se autoflagelam por quase tudo. E aí eu te pergunto, isso é justo com você, Leão? Sendo que quem fez merda, ou, sabe, é como se você estivesse se mantendo nesse lugar de dor, por honra ou por qualquer que seja o motivo. Eu vou te trazer a consciência que você já sabe honrar o seu passado, os seus ancestrais, as escolhas deles, mesmo que você não concorde com eles, com a forma deles existirem aqui nessa terra, mas que você sabe honrar da melhor e mais elevada maneira, sem precisar repetir na sua vida a trajetória, as dores, os traumas, e sem precisar se flagelar a todo instante, tá? Que você já sabe usar esse chicote aqui para tomar posse de você, tomar as rédeas da sua vida, tirar da mão dessas pessoas as rédeas da sua vida e trazer de volta para você, Leão. Você é o centro, caraca, assume essa força, sabe? Tem um leoninos aqui punindo o pai através do autoflagelo, e aí talvez você precise entender aí qual é o rolê com esse pai, porque é como se você não prosperar, você não crescer, você não ter felicidade plena na vida, fosse atingir este homem, mas não tá fazendo nada com esse homem, só tá fazendo com você mesmo, tá? Vou te dar esse spoiler. E você, pior, vai colapsar a sua saúde, vai continuar colapsando a sua saúde, vai continuar se machucando, esperando que esse homem te reconheça, ou te veja, ou te assuma, ou te acolha, sendo que ele não tem essa capacidade, ele não sabe fazer isso, ele não teve isso, ele não tem essa referência de amor, ou disso que você quer desse homem, ou dessa figura de energia masculina. Mas aqui está muito forte o pai, tá? Então temos aqui pai e mãe para trabalhar, certo? Esse mês a gente vai fazer um trabalho de criança ferida, criança interior ferida. Então vem fazer o trabalho dia 17, vai ser online, então de onde você está vendo o vídeo, você inclusive me conta aqui no vídeo de onde você é, de onde você está assistindo e como reverberou. Ai. E coloca aqui no comentário, eu me liberto do meu passado e assumo a minha grandeza no mundo. Eu me liberto do meu passado e assumo a minha grandeza no mundo. Eu me liberto do meu passado e assumo a minha grandeza no mundo. Axé, tá feito. Última carta, carta da mensagem final, carta da chave. É você se libertando, é você com o poder de escolha na sua mão. Quer ficar nesse lugarzinho que não tá bom? Não, fica não, vambora, sabe? Fecha essa porta, essa página da sua vida e abre a nova. Escancara, sabe? Com estratégia, sabe? Aquilo que você de fato quer, assume, se assume para você e para o mundo, sabe? Assume a sua verdade, assume a sua religião, assume que é diferente, assume as suas doideiras, sabe? Vai buscar, mas ninguém na minha família nunca fez terapia, todo mundo acha que é de doido. Meu amor, faz sem falar. Você é uma pessoa adulta, você não é mais uma criança. Eu espero que não seja. Você é responsável por você. Você tem a chave na sua mão para mudança. Vai de você querer ou não fazer. Tá certo? Certo, Leão.
que você receba uma chuva de amor incondicional, qualquer espaço-tempo em que você acesse essa leitura, mesmo que não seja no mês de maio, que ela ressoe com o seu coração, que você possa receber todas essas consciências e todas as outras que eu não disse, vindas através da fonte, com graça, com leveza, com tranquilidade, da melhor e mais elevada maneira, certo? Se você gostou, dá o seu like, se sentir no seu coração, começa a seguir aqui o canal, se inscreve aqui no canal e até a sua próxima leitura. Um beijo e axé.